Paz, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês, na sequência, né? A nossa segunda aula que a gente estudou. Hoje a gente vai falar, nesse vídeo eu vou falar sobre o Egito e sobre as influências do Egito no nosso cotidiano até hoje, né? As influências do Egito no mundo. Se você perdeu o primeiro vídeo, não deixe de assistir o primeiro, porque é sempre uma sequência aqui. Toda semana a gente está estou gravando um vídeo fazendo um resumo das nossas aulas via Google Meet, do EMEB, que tem sido uma bênção. E eu acredito que vai haver transformação, vai haver mudança de mente, vai haver mudança de atitude, através daquilo que estamos estudando na palavra do Senhor. Amém? Estamos falando sobre metanoia, Romanos 12, 2. Estamos falando sobre não se conformar, o que não devemos fazer. Amém? No primeiro vídeo a gente falou sobre Babilônia, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Egito, né? Na verdade a gente já falou, né, nas nossas aulas via Google Meet sobre o Egito, e a gente vai fazer aqui quero fazer um resumo para vocês das nossas aulas que tem sido uma bênção. Amém? Pegue papel, pegue um caderno, pegue uma caneta, anote o que você precisa anotar, para que isso venha a ser memorizado por você. Amém? Existem coisas, né, costumes que a gente deve fazer, né? Uma delas é, para a gente estudar, a gente precisa anotar algumas coisas. Cada um tem uma forma de aprender. E anotar é muito importante para a gente não esquecer, memorizar, né? Aquilo que está na palavra do Senhor e porque aquilo que está na palavra do Senhor, ela reflete diretamente na nossa vida como cristão. Amém? Vamos falar sobre o Egito então, né? A gente viu que na Babilônia, Nimrod foi aquele que inaugurou, né? Inaugurou não, mas um homem que estava em oposição à vontade de Deus, né? E as duas influências que a gente falou sobre a Babilônia no mundo, que é a oposição à vontade de Deus, homens que induzem as pessoas à oposição à vontade de Deus, como Nimrod. E a segunda influência foi influenciar a cultura para que o homem não venha se lembrar de Deus. Então o homem estava em oposição à vontade de Deus, né? Bom, e o que o Egito tem a ver com isso tudo, né? O que existiu na cultura do Egito que influencia a nossa vida até os dias de hoje, que influencia a humanidade como um todo até nos dias de hoje? É justamente isso que a gente vai ver nessa aula abençoada. Amém? Só para a título de curiosidade, tanto a Babilônia quanto o Egito são filhos de Cã, né? Como está no Salmo 78 e 51, versículo 51. O Egito também é filho de Cã, né? Descendente de Cã, né? O filho de Noé. Bom, o Egito, os primeiros habitantes do Egito, eles eram nômades, né? Eram agricultores, né? Que fugindo do deserto começaram a se agrupar ali perto do rio Nilo, né? Como indígenas, assim, em pequenas aldeias, em pequenos grupos, né? E eles eram, diz a história que eles eram governados por seres divinos. Eles acreditavam que eram governados por seres divinos, né? E eles foram se agrupando e cada vez foi chegando mais pessoas, e cada um com seu grupo, com a sua comunidade, e foram criando governos, né? Governos autônomos. Cada aldeia tinha o seu próprio governo, sua própria maneira de se fazer governar, né? Mas chegou um ponto que eles eram tantos que eles criaram um governo, dois governos na verdade, um do Alto do Nilo e o Baixo Nilo. Depois esses governos se fundiram num só e surge o primeiro faraó, né? É interessante que essa cultura egípcia, cada um tinha o seu Deus, né? Cada um ele acreditava naquilo que ele quisesse acreditar, e não contente com isso, né, eles elegeram, né, um governante que se proclamava como Deus, né? Eles eram muito místicos, né? Talvez um dos povos mais místicos que existiu no mundo são os egípcios, muito místicos mesmo, né? Acreditavam em muitas coisas, adoravam muitos deuses e muitas formas de Deus, né? Como vocês podem pesquisar, né? Existe
inúmeros deuses nos egípcios, né? Bom, vamos ver um pouquinho aqui mais para baixo. Não quero falar muito sobre a cultura, a gente já falou, né? Sobre o faraó, né? Que faraó para eles significava senhor, né? E a influência do Egito no mundo são muitas influências, né? Eu estou trazendo só dois aspectos de cada governo, de cada nação, porque eu estou falando sobre nações que governaram o mundo, né? Grandes nações que governaram o mundo e que influenciaram a sua cultura, né? Inseriram a sua cultura, disseminaram a sua cultura e essa cultura chegou até os nossos dias, né? Se os babilônicos inauguraram a rebelião e oposição contra Deus com Nimrod, né, que se opunha à face de Deus, a Bíblia diz que Nimrod ele era um caçador, um grande caçador diante da face de Deus. Isso, para quem ali no primeiro momento parece ser uma coisa boa, mas não era. O que está dizendo ali no hebraico é que ele estava um grande caçador em oposição à face de Deus, né? Era aquele que fazia as coisas para provocar a ira de Deus, né? Se os babilônicos inauguraram a rebelião aberta a Deus com o Nimrod que se opõe à face de Deus, os egípcios se superaram nesse quesito porque eles não só ignoravam totalmente Yahvé como Senhor, né? Yahvé é o que a gente tem de mais próximo sobre o nome original de Deus e na verdade Yahvé é impronunciável se a gente for no hebraico porque é um Yud He Vav He, que são 4 letras, né, do hebraico. Esse tetragrama é o nome de Deus e é uma coisa que não tem como você, no hebraico não tem como você pronunciar o nome de Deus. Ele não forma uma palavra, né, dizível, vamos dizer assim. Amém? Então os egípcios eles superaram os babilônicos na sua maldade, na sua ignorância, vamos dizer assim. E ignorante, amados, é importante a gente falar o que é uma pessoa ignorante, né? Uma pessoa ignorante, às vezes a gente acha que isso é uma coisa pejorativa. Ah, esse cara é um ignorante, né? É uma coisa ruim. Não, ignorante é aquele que ignora. Ele está ignorando alguma coisa, entendeu? E os babilônicos eram totalmente, os egípcios eram totalmente ignorantes. Eles não queriam saber de Deus, não queriam saber da, de fazer a vontade de Deus, nem de conhecer Deus, né? Então eles ignoraram e constituíram homens mortais, seus faraós, como um Deus em oposição ao próprio Deus, né? Eles constituíram homens, dizendo que esses homens eram Deus, filhos de Horus, lá de um outro Deus lá, a encarnação de Horus, e em oposição ao próprio Deus, para afrontar diretamente. Não, a gente tem um Deus aqui também, né? Como a gente vai ver isso no Êxodo, né? De Moisés indo lá conversar com o faraó, né? Aquilo para o faraó era muito difícil, né? Só por Deus mesmo, porque ele não aceitava que ele era o Todo-Poderoso. Como assim tem um Deus que é Todo-Poderoso que está mandando os meus escravos sair fora da minha terra, do meu domínio? Os escravos são meus, eu é que sou o Deus, né? Então, isso estava muito forte no faraó, por isso que faraó ele era tão duro de coração, porque isso era uma coisa cultural muito forte. Isso desde a origem do Egito, né? Como eu falei para vocês. Então é interessante que a nossa aula sobre os egípcios ela estava muito top no Google Meet e a gente falou sobre dois conceitos, né, que os faraós, que os egípcios inauguraram, são o antropoteísmo e o antropocentrismo, né? Antropo significa homem, né, e teísmo significa Deus, né? Significa o homem no centro, né? E aliás, o homem como Deus, antropoteísmo é o homem como Deus, antropos, homem, teísmo do theos, né, do grego Deus. Então é o homem como Deus, ou o homem que se acha Deus, chama antropoteísmo. E o antropocentrismo, que é o homem no centro, né? Antropos, centrismo, né? Antropos centros, é o homem no centro. Então, nessa versão, né, o homem como Deus, isso é uma influência dos egípcios no mundo e tem muitos homens que se acham como Deus, né?
e o Deus deles é o dinheiro, e por causa deles ter dinheiro, eles têm um tipo de poder, eles se acham como Deus, né? No direito de fazer o que bem querem. Isso se chama antropoteísmo, né? Nessa versão, para vocês terem ideia, os faraós, eles ameaçavam seus súditos, tá? Que caso eles não obedecessem, eles lançariam maldições ou reteriam as bênçãos sobre eles, né? Inclusive, os faraós, eles diziam que tem um salmo que eu não lembro agora, que é um salmo, eu acho que é um salmo, que eu não lembro agora, que ele fala que o faraó, ele dizia que o Nilo que eu criei, né? O rio Nilo que eu criei. Eles literalmente achavam que o faraó tinha criado o Nilo, né? Que é o faraó que mandava chuva, que é o faraó que dava fartura para a terra. Então, como o faraó ele tinha esse poder, ele ameaçava as pessoas do Egito, seus súditos, dizendo: olha, se vocês não me obedecer, eu vou lançar uma praga sobre vocês. Eu vou fazer não chover, eu vou fazer a terra não frutificar, eu vou. Porque eu sou Deus, né? Eu vou reter as bênçãos sobre vocês, né? Isso se chama antropoteísmo. Homens se acharam Deus, se achar que tem esse poder de fazer essas coisas. E o interessante é que a gente acha que essas coisas é no mundo, né? É só no mundo. E esse pensamento e esse espírito, né? Essa influência maligna, ela entra até mesmo dentro da igreja, como a gente falou, né? Ela entra dentro da igreja. Hoje em dia tem líderes religiosos, né? E aí o neopentecostalismo ele tá aí, né? Para dizer que eu tô certo nisso, né? Porque o neopentecostalismo, né? Ou o novo pentecostalismo, né? Porque o neo significa novo. Ele tá aí para e vocês veem isso, né? Nas televisões e em tantas coisas, né? Hoje em dia não é difícil encontrar líderes religiosos que agem como os faraós. Isso é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Ameaçando seus fiéis com pragas e maldições, né? Caso eles não obedeçam a sua liderança louca e nociva. Amém? Se por um lado existem líderes que agem dessa forma, né, ameaçando e praguejando e amaldiçoando fiéis, amaldiçoando pessoas, amaldiçoando seus inimigos, totalmente contrária à palavra de Deus, né, que Jesus falou que a gente deve abençoar os nossos inimigos, né, e praguejando e lançando maldição e dizendo: olha, se você sair debaixo da minha cobertura espiritual, você vai perecer, o inimigo vai te pegar, porque aqui você está protegido, porque eu te protejo com a minha unção, com a minha cobertura espiritual. Isso é mentira. Isso é um espírito de antropoteísmo, do homem se achar como Deus, ou de achar que Deus é o seu empregado. Isso é mentira. Isso não existe. Amém? Então existem homens que exercem autoritarismo sobre as pessoas, ameaçando as pessoas pelo medo e por tantas outras coisas. Mas também, por outro lado, existem pessoas também que não querem se submeter a nenhum tipo de liderança, né? E isso também eu não falei na nossa aula, mas isso é muito importante. São dois extremos, né? Pessoas que não submetem a nenhum tipo de liderança, né? E líderes que dominam as pessoas com mão de ferro. Amém? Esses dois lados está totalmente equivocado, porque a Bíblia diz para a gente submeter uns aos outros e para a gente submeter a uma liderança guiada por Deus. Amém? E eu não falo isso porque eu sou pastor, não, mas porque é bíblico. A gente está falando de Bíblia aqui. A gente está falando de Bíblia. Então, existem homens maus? Existem. Que querem governar, líderes religiosos que governam pelo medo. Amém? E as pessoas dão tudo para eles. Mas existem pessoas também que, ao ver a humanidade de homens bons, de líderes chamados e escolhidos por Deus, ao ver a humanidade e a simplicidade desses homens, não querem se submeter à autoridade. Olha que interessante. E olha como isso é antibíblico, né? Porque Jesus, ele era tão simples, né? E ele era tão humano, né? E nem por isso ele deixava de ter autoridade como filho de Deus. E às vezes as pessoas elas buscam, e aí isso é uma influência do Egito também, elas buscam semideuses, elas buscam homens, oh meu Deus, aquele homem sim, ou aquele pastor sim, mas você não conhece a vida da pessoa, você não conhece a vida daquele homem, e às vezes você conhece a vida de um verdadeiro homem de Deus, e por a sua vida ser simples, como a vida de Jesus, como a vida de Paulo, como a vida de Pedro, você não, mas isso aí, não, esse homem eu não quero seguir.
Esse homem eu não quero obedecer, eu quero aquele que parece um semideus. Amém? E cada um acaba fazendo um Deus para si. E acaba sendo dominado por homens e não dominado por Deus, que é o desejo do coração do Senhor. Então preste atenção nisso, ok? Esses homens, assim como os faraós, não querem servir o reino de Deus, e sim querem ser servidos por eles. Acredite, Pedro falou, né? Farão de vós negócio. Eles farão de vós negócio. É o dízimo que conta, é as ofertas que conta. Né? Não que isso não seja importante, isso é importante, é bíblico também, mas para esses homens eles não querem servir o reino, eles não querem servir pessoas, eles querem ser servidos por elas. E a gente tem que estar prestando atenção muito nisso, porque existem muitas pessoas enganadas com isso. Por isso que o nome da nossa aula é Renovação e Transformação da Mente. Amém? Bem, queridos, nós não somos deuses, né? Nós não somos deuses, nós somos servos do Senhor, né? Que é soberano, né? Como pastores, né? Como líderes, como obreiros, né? Que eu acredito que estão me vendo e me ouvindo, nós temos autoridade. Nós temos autoridade de Deus. A gente não pode negar a nossa autoridade. Isso foi Deus que nos deu. E não foi a gente que pediu, foi Ele que nos escolheu e nos capacitou para isso. E o processo de capacitação, amados, ele nunca termina, né? Eu quero estar cada dia mais capacitado para exercer aquilo que Deus me chamou para fazer. E muitos pastores também estão nessa, se consagrando mais, orando mais, porque queremos estar sempre sendo capacitados pelo Senhor para servir a igreja. Amém? Isso não impede que a igreja nos sirva também, né? Como a Bíblia também recomenda que aqueles que cuidam de vós, né? Para tratar com respeito e com zelo, né? E atentar para as nossas necessidades também humanas, né? Porque ninguém é milionário, né? E a gente luta tanto para permanecer nesse lugar que Deus nos colocou, porque isso está no coração da gente, né? Não é uma questão de posição e de status social, mas é uma questão de servir, de ser chamado para isso, né? A Bíblia mesmo diz que se a gente fizer isso gemendo, de nada aproveita. Então, naquilo que os irmãos puderem ajudar, aqueles que estão ensinando, aqueles que estão pastoreando, cuidando, orando por você, acompanhando, chorando contigo, né, te aconselhando, você deve sim ser grato a essas pessoas, porque isso é bíblico, isso é uma demonstração de amor, de carinho, amém? De reconhecimento, de gratidão, né? Por aqueles que estão servindo, porque são homens comuns, são homens normais, no entanto, cheios do Espírito Santo de Deus, né? Não homens sem fraquezas, não, são homens, são seres humanos, né? Mas são homens cheios de poder de Deus e da autoridade de Deus. Amém? É muito fácil você reconhecer o homem de Deus. Veja a vida dele, né? Se a vida dele condiz com a vida de um cristão, mas olhe para a tua também, porque se você achar um defeito nele, né, você pode achar e talvez você vai achar, né? Olhe para a tua vida também, para não julgar ele segundo a tua aparência, né? Porque quem somos nós, né, para julgar uns aos outros? Enfim, amados, nós temos a autoridade de Deus, mas nós não usamos de autoritarismo, nós não obrigamos ninguém a nada, não podemos fazer isso. Nós não obrigamos as pessoas, nós não ameaçamos as pessoas, nós não amaldiçoamos. Deus me livre de amaldiçoar alguém, jamais. Amém? Nós não fazemos isso. Amém? Nós temos responsabilidades. Nós somos chamados, escolhidos, capacitados pelo próprio Senhor. Por isso fazemos com zelo, né? Fazemos com zelo, com amor e principalmente com verdade, né? Talvez algum dia você vai ouvir uma verdade que vai te ferir, né? Vai ferir a tua mente e vai revelar o teu coração. Amém? Mas isso é com amor, é com cuidado, né? Porque todo aquele que foi chamado por Deus, ele tem que falar a verdade. É a verdade que liberta. Amém? Aliás, no amor também há verdade, né? Porque em João 3,16 diz que Deus amou, amor, né? E enviou o seu filho. Para que ele enviou o seu filho? Para dar uma oportunidade. Mas que oportunidade? De crer e obedecer. Mas por que eu tenho que crer e obedecer? Por que eu tenho que fazer isso? Para não perecer. Ou, numa tradução mais literal, ser totalmente destruído. Essa é a verdade do amor de Deus. Veja como a verdade está incluída no amor. E o amor está na verdade. Quem ama, fala a verdade, não é assim que o povo fala? Então, o amor de Deus também, existe a verdade dentro do amor de Deus. Porque ele enviou o seu filho, isso é amor. Para a gente não ser condenado. Essa é a verdade. Amém, amados? Seguindo.
E o outro ponto que eu queria falar para vocês é o antropocentrismo, né? O homem como centro. Também existe nos nossos dias uma teologia perniciosa que coloca o homem como centro. Isso se chama antropocentrismo, onde o homem manda e Deus obedece. Isso é terrível, isso é o que mais a gente vê, seja nas canções, seja nas ministrações, seja na confissão positiva, né? Eu mando, eu ordeno, e eu faço e aconteço. Amados, a gente tem que tomar muito cuidado com essa confissão positiva, né? Porque nem sempre aquilo que eu vou falar, que eu vou ordenar, Deus vai fazer. Da onde? Amém? Se Deus ele faz tudo o que a gente manda, então nem Deus ele é o nosso empregado. E não é assim que as coisas funcionam não, amados. Amém? O homem manda e Deus obedece. Uma hipergraça onde Deus está mais como servo dos caprichos e vontades humanos do que um ser soberano, né? Esse é um dos evangelhos que existe por aí. Deus é um Deus que serve o homem, né? Ele está sempre a serviço do homem, né? Dos caprichos e de vontade. Ele nunca é um Deus soberano que diz não. E não existe coisa mais pedagógica do que o não de Deus, ou do que o silêncio de Deus para nossas vidas. Amém? A gente sabe que o pai, quando ele diz sim, 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 na verdade a Bíblia diz que ele não ama o filho. Porque quem ama também diz não. O não é muito mais forte e é muito mais pedagógico e há muito mais amor no não do que no sim, né? Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Existe esse evangelho do antropocentrismo. Não é Cristo que é o centro, que seria um cristocentrismo, né? Cristo não é o centro desse evangelho, é o homem. É o homem que faz, o homem que pede, e Deus está sempre ali servindo, como se Deus fosse um empregado do homem, como se o Espírito Santo fosse um empregado do homem. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. O Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo ajuda a nos dar entendimento. O Espírito Santo nos ajuda em muitas coisas. E o Espírito Santo é o nosso ajudador, não o nosso empregado. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece, mas ele não é a nossa muleta. Amém? Ele não vai fazer as coisas por você. O Espírito Santo não vai fazer as coisas por você. Deus não vai fazer as coisas por você. Ele vai te ajudar a fazer. Um pai não pode fazer a tarefa pelo filho. Não é assim? Porque é errado. Né? É moralmente errado. Você fazer a tarefa para o seu filho e lá ele tirar uma nota 10. Quem tirou a nota? Então, Deus ele não faz as coisas por nós. Ele nos ajuda a fazer e nos capacita a fazer. O Espírito Santo também. Não adianta você pedir para o Espírito Santo fazer algo que você precisa fazer. Peça para ele te ajudar a fazer, e aí ele te ajuda. Porque ele não é seu empregado, não. Ele não é meu empregado, não. Amém? Às vezes a gente pede assim, ô Espírito Santo, me muda, me muda. Não, querido, mude você. Mude. Amém? Se transforme. Agora se você fala assim, Espírito Santo, me ajude a mudar. Porque eu tenho consciência de que eu preciso mudar. Quando eu falo assim, ó, me mude, me mude, me mude, né? Me transforme, parece que o Espírito Santo vai fazer assim, ó, e você vai ser transformado. Não, querido. E você nunca vai ter consciência daquilo que você precisa mudar se você pedir para o Espírito Santo fazer aquilo que você tem que fazer. Não peça isso, entendeu? Fala assim, Espírito Santo, me ajuda a mudar, me ajuda a mudar essa área da minha vida que eu sei, eu tenho consciência que eu estou errado nisso e eu preciso ser melhor nisso. Me ajude, mas não faça as coisas por mim. E Ele não vai fazer mesmo por nós, Ele vai nos ajudar. Queridos, nesse evangelho, né, nessa teologia doida, o amor está em alta, né? Como se Deus só tivesse esse atributo. Deus ama tanto que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo que não tem problema. Não, Deus me ama, afinal. Jamais Deus vai lançar uma pessoa boa e maravilhosa igual eu no inferno. Jamais. Não, Deus é amor. Nossa, seria uma maldade muito grande de Deus se Ele me lançasse uma pessoa no inferno. Querido, cuidado. Cuidado. Amém? Realmente Deus não lança, mas você está caminhando para o inferno com as tuas perninhas. Você está caminhando. Se você pensa dessa maneira, você está caminhando para o inferno. Amém? Mude a tua rota. E conversão é isso. Quando você vê uma placa, você está dirigindo no carro lá na frente, ó, conversão à direita. É porque é uma mudança de direção. Se converte. Amém?
Glória a Deus, né? Nesse evangelho não há inferno, nem morte, pois o Deus que eu sirvo jamais condenaria alguém como eu, porque eu não vejo pecado em mim, né? Nesse evangelho não existe consciência de pecado. Eu nunca estou errado, eu nunca tenho pecado, né? E se eu não tenho consciência de pecado, não tem arrependimento. E sem arrependimento, queridos, não há perdão. E sem perdão não existe salvação. Amém? Olha como a consciência, e a gente está falando sobre mente, consciência de que eu estou errado, ele pode gerar um arrependimento se eu deixar, se eu permitir. Porque a palavra tem que me constranger. Eu tenho consciência de pecado. Isso pode gerar um arrependimento. Quando gera arrependimento, gera também o perdão. Eu sou perdoado. Mas quando não há consciência, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão. Existe pecado que Deus não pode perdoar? Tem. Tem pecado que Deus não pode perdoar. O pecado que a pessoa não se arrepende. Porque sem arrependimento não há perdão. Amém, amados? Olha o que a Bíblia diz sobre o nosso Deus, né? Pra gente ter um pouquinho mais de consciência. Não é pra botar medo em ninguém, não. Só um pouquinho de consciência. 1 Coríntios 11:32 diz assim: Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O nosso Deus, ele julga, ele repreende e ele condena. Amém? Nunca esqueça disso. Deus não é só amor. Ele julga porque ele é justo. Amém? Ele é justo, a sua justiça é reta. Amém? Ele repreende porque ele nos ama. A Bíblia diz que o pai repreende o filho que ama. E por que ele repreende? Para a gente não ser condenado com o mundo, porque vai haver uma condenação. E nós temos que escapar. Então pratique a justiça para que você escape do juízo. Pratique justiça para escapar do juízo. Busque o reino dos céus e a sua justiça. Sabe o que é justiça? É ajuste. É acerto de conta. Justiça é acerto de conta. Então, quando eu acerto as minhas contas com Deus, eu estou justificado e eu escapo da condenação, do juízo. Amém? É justiça, buscar o reino dos céus e a sua justiça. Eu me ajustar a esse reino superior. E é isso que a gente está aprendendo, a nos ajustar a esse reino de Jesus Cristo, para que a gente não passe pelo juízo de Deus que vai vir sobre o mundo. E a Bíblia diz que ele vai condenar. Amém? Tá bom essa aula, amados? Comentem aí depois. Comentem depois no YouTube mesmo aí. Deixe seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe com alguém. Toda semana eu vou estar gravando um vídeo sobre as nossas aulas, eu vou estar disponibilizando aqui no YouTube. E faça isso, amados. E abençoe a vida de alguém, né? Alguém que precisa ser transformado e renovado. A gente vai fazer esse curso, né? Esse módulo aí sobre transformação da mente. A gente vai fazer até o final. Então, se alguém precisa ser transformado, convide essa pessoa para ir assistindo os vídeos e tal. Amém? E a gente vai, nós aqui do Ministério Semear, né? Do EMEB, a gente vai fazer nossas aulas via Google Meet. Isso aqui é um vídeo comentado sobre as nossas aulas. Amém? Bom, a gente falou que a influência egípcia no mundo é o homem como Deus. Tem homens que se acham como Deus, tem líderes que se acham como Deus. E isso tanto líderes como outras pessoas, né? O antropoteísmo, que é homens que se acham como Deus, líderes religiosos, e o antropocentrismo, que é Deus é que me serve, eu não sirvo a Deus. É Ele que me serve o tempo todo, porque eu sou o cara, né? Eu sou o amadinho do papai, a última bolacha do pacotinho, e não é assim, não mesmo. A segunda influência do Egito no mundo, para a gente fechar essa videoaula, é o misticismo, a feitiçaria e o politeísmo. Tá? Os egípcios inauguraram isso. Os gregos copiaram, né? Copiaram não, mas expandiram, organizaram o politeísmo. E os romanos eles copiaram dos gregos, né? Depois a gente vai falar sobre, nas próximas aulas, sobre os gregos e os romanos. Vai ser top. Vocês vão entender bastante daí. Bom, a mistura de povos nômades, como eu falei, lá em volta do rio Nilo ali, formou o Egito, né? Sem governo formou o Egito. Nesse lugar cada pessoa poderia crer, cada grupo poderia crer naquilo que quisesse. Toda religião era bem-vinda no Egito, né? Existia um ecumenismo religioso completo entre os povos, né? Isso deu espaço para as feitiçarias. Eles cultuavam qualquer coisa.
Então começaram a cultuar espíritos, começaram a invocar espíritos, e isso deu espaço para feitiçaria, com certeza. Feitiçaria, culto aos mortos, crença na reencarnação e adoração a todo tipo de ídolo, né? E aí se engana quem pensa que essas coisas ficaram no Egito, tá? Porque essas coisas, a gente está falando da influência do Egito no mundo, chegaram com força até os nossos dias, né? O misticismo, a feitiçaria, o politeísmo, né, que é a crença em vários deuses, está mais forte do que nunca, só que ele está com uma roupagem diferente agora, né? E o pior do que isso, ele já está em algumas igrejas, ou em muitas igrejas. Amém? Então, eu sempre quero trazer assim, exemplos, né, falando sobre o Egito e trazer para os nossos dias para a igreja, que isso não pode ser só uma informação. A aula não pode ser só uma informação. A aula tem que ser uma formação. Formação de caráter, formação de uma mente renovada. E para isso a gente tem que aplicar e trazer para os nossos dias. Amém? Glórias a Deus. Bom, falei que chegou em algumas igrejas, né? Hoje muitas pessoas estão criando, e não é de hoje, né? Mas muitas pessoas criam um Deus e idealizam um Deus, né? Conforme as suas vontades, né? Como eu falei ali em cima. Que não peça para eles se moldarem à imagem de seu filho em santidade e piedade. É um Deus que não os confronte, né? Um Deus que não confronte o teu caráter, que não confronte a tua vida errada. Muitas pessoas estão idealizando um Deus e formando um Deus assim. Um Deus que é só amor, um Deus que concorda com tudo que elas fazem, né? Porque o que importa é o coração, né? Deus não é açougueiro e Deus também não é cardiologista para querer só o coração, né? A Bíblia diz que a gente tem que ser santificado em tudo, espírito, alma e corpo, é o todo, essa tricotomia tem que ser santificado. Amém? Não só o coração do homem é enganoso. Amém? Às vezes eu acho que eu sou bonzinho, eu não sou, eu sou ruinzinho. E o interessante é que o encontro com Jesus, que a gente todos precisam ter, né? E alguns acham que tiveram, mas ainda não. Às vezes a gente acha que Jesus ele vai se revelar a nós, quando na verdade ele vai revelar nós mesmos a nós mesmos. Amém? Ele vai revelar quem eu sou para mim mesmo. E aí eu vejo, uau, como eu estou errado. Como eu penso que sou bonzinho, mas na verdade eu sou ruinzinho. E isso é muito importante para a consciência daquilo que eu preciso mudar, daquilo que eu preciso ser transformado. Isso é muito importante. Por isso que o encontro com Jesus é tão importante, né? Como o encontro com o, o jovem rico, né? Jesus falou assim, não, segue-me, né? Jesus sabia o que estava no coração dele e revelou isso para ele. É complicado, às vezes, e jovem rico achava que ele estava todo certinho, né? Todo certinho, não, dou o dízimo, né? Respeito os meus pais, né? Amo, né? Isso, aquilo outro, amo a Deus. Faço isso desde a minha mocidade. E aí Jesus revelou o jovem rico para ele mesmo, quem ele era de verdade, o que estava no coração dele, aonde estava o tesouro dele. É interessante isso, né? Assim como a mulher samaritana e tantos outros, né? Então, a gente tem que cuidar com isso para não idealizar um Deus. A gente não pode idealizar um Deus. Deus ele é Pai, Deus ele é Abba, mas ele também é justo, ele é juiz, ele é um Deus terrível, ele é um fogo consumidor. Então Deus ele é isso tudo, ele não é uma coisa só. Amém? A gente tem que prestar atenção nisso. Glória a Jesus, vamos lá. Deixa eu ver em quantos minutos que está esse vídeo aqui já. Meu Deus, 33 minutos já. Eu já vou finalizar, tá bom, amados? Só concluir aqui. Então as pessoas não querem um Deus que peça para elas serem parecidas com Jesus, mas um Deus que seja moldado por mãos humanas. Existem ainda crentes místicos, tá? Que creem em horóscopo, sorte, fazem simpatia e principalmente servem a Deus por medo, né? Medo do inferno, medo de castigo, medo de tudo. Isso é um misticismo, por isso que eles são pegos, esse tipo de crente, ele é pego por esses homens que eu falei ali em cima, né, que são os semideuses, né, que não, porque fique debaixo da minha proteção, porque senão você vai para o inferno, porque senão o diabo vai te pegar, o diabo... Servir a Deus por medo não funciona, amados. No amor não há medo. Amém? No amor não há medo, né? Bom, e sem falar também, falando sobre feitiçaria de crentes que maldizem, crentes que praguejam, crentes que fazem oração contrária, que são invejosos,
São feiticeiros, amados. E o feiticeiro vai ficar de fora, como diz em Apocalipse, junto com os idólatras, com os homicidas, junto com os adúlteros, vão ficar de fora. Amém? Vão ficar de fora. A gente tem que cuidar com o que sai da nossa boca. De uma mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Amém? Glória a Jesus. Esse tipo de crente ele nem conhece o Cristo que eles professam. Né? Uma pessoa que maldiz, uma pessoa que pragueja, ele não conhece Jesus. Outro ponto bem importante para a gente destacar para a gente fechando, é que no Egito cada um servia seu Deus à sua maneira. Não, vou servir a Deus da minha maneira. Por incrível que pareça, isso está no meio da igreja. Existem crentes, não cristãos, né? Cristão é outra coisa, que querem servir a Deus, mas da sua maneira. É impossível servir a Deus da minha maneira. Olha o que a Bíblia diz, né? Que Nadab e Abiú eram 2 sacerdotes escolhidos, filhos de Araão. Tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Querido, existia um ritual, existia um mandamento, que eles tinham que pegar a brasa do altar e colocar sobre o incensário. E eles pegaram fogo estranho, pegaram brasa em outro lugar que não era para pegar. Eles afrontaram o Senhor e Deus não os perdoou. Saiu fogo diante de Deus e os consumiu e morreram. Eu não posso servir a Deus do meu jeito. Eu não chego na empresa a hora que eu quero. Eu não falo para o meu patrão como que eu vou servir a ele, como que eu vou servir a empresa. Pelo contrário, eu me sujeito ao meu patrão, eu me sujeito a homens. E aí quando chega para mim servir a Deus, para mim me sujeitar a Deus, eu não quero. Não, eu quero servir do meu jeito. Né? Eu chego na igreja a hora que eu quero, eu falo aquilo que eu quiser, e Deus, se Ele quiser, tá bom assim. Se Ele não quiser, querido, cuidado. Cuidado a maneira que você está servindo a Deus. Porque se nem o teu patrão tu serve do jeito que tu quer, quanto mais a Deus. Amém? Deus é amor, mas é juiz, é um fogo devorador, né? E olha, pense bem, Deus ele viu a morte do seu filho pelos pecadores, por mim e por você. E aí vocês acham realmente que Deus, que entregou seu filho por quem não merecia, porque nós não merecia, ele vai deixar impune quem não valorizar a morte do seu filho unigênito? Por isso que haverá uma condenação. Alguém morreu, e esse alguém era inocente, e eu era o culpado. E agora eu viro as costas para isso, eu quero fazer isso relaxadamente de qualquer maneira? Vai ter condenação sim, queridos. Né? Nós não podemos julgar, nós não podemos condenar. Ai de nós, se julgarmos e condenarmos. Sentamos numa cadeira de juízo e essa cadeira tem dono, essa cadeira é de Deus. Amém? Nós não julgamos e nós não condenamos. Nós amamos e nós perdoamos e nós abraçamos. Mas Deus, ele julgará e Deus, ele condenará. Amém? Querido, não sirva a Deus por medo, por favor, tá? Não estou falando isso para te colocar medo. O medo nada não vai te servir para nada, né? Sirva a Deus por amor, reconheça, por gratidão aquilo que Ele fez através de Jesus na tua vida. Amém? Pratique a justiça. Quem pratica a justiça não precisa ter medo do juízo. Amém? Né? Ofereça o melhor para o Senhor. Não esqueça que Deus não olha para a oferta e sim para o ofertante. A gente estava conversando com alguns pastores ontem aqui em casa justamente sobre a oferta de Abel e de Caim, né? Caim ele já andava fazendo as coisas erradas, por isso que Deus não aceitou a oferta dele, e aí ele ficou pior ainda, porque ele queria servir a Deus da sua maneira, né? Queria servir a Deus com as suas sobras, com os seus restos, né? Não com as primícias como Abel, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque para Deus a gente não dá sobra nem resto. E eu não estou falando de coisas somente de dinheiro, eu estou falando de tempo, eu estou falando de vida. Porque vida, tempo é vida e vida é tempo. Amém? Não podemos servir a Deus com o que nos resta. Devemos servir a Deus com as nossas primícias como Abel. E aí sim seremos aceitos na presença de Deus. Porque Ele é Deus e não nós. Amém? Restos e sobras são para cães. Olha que pesado isso. É pesado. Mas às vezes o que estamos oferecendo para o Senhor é resto. Amém? Às vezes até aquilo que vamos ofertar na casa do Senhor é aquilo que me sobra. Não, querido, você tem que separar aquilo que é primícia. Amém? E isso não significa de valor, né? De quantidade.
mas de valor, de primogenitura, de você ordenar a tua vida e você separar aquilo que é para o Senhor, com zelo, com amor. Não se sobrar, não aquilo que restou, não dê aquilo que restou para o Senhor. Não faça isso, amado. Isso é um princípio bíblico. Não dê aquilo que resta para o Senhor, dê da tua primícia. Amém? Isso é em tudo, não é só no financeiro. Amém? Não é só no financeiro, é no teu tempo, é na tua vida com Deus, é na tua leitura diária, é no teu devocional. Não dê aquilo que sobra para o Senhor. Dê o principal, dê o primeiro. Amém, amados? Queridos, encerrando essa aula de hoje, Deus abençoe todos vocês. Aqui me estendi um pouquinho mais nesse vídeo. Prometo que nos próximos vai ser um pouquinho menor. Amém? Aproveite essa aula, compartilhe esse vídeo e que Deus possa nos abençoar nessa jornada, nessa caminhada aí, toda semana, toda segunda-feira. Durante a semana eu vou estar postando esses vídeos aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez por esse momento de comunhão, por esse momento de meditação da Tua Palavra, que haja renovação, que haja renovo, que haja transformação, Pai, e que a cada dia possamos caminhar para o centro da Tua vontade, para o centro do Teu querer, Pai, porque é o desejo do nosso coração. Se há pessoas ouvindo, Pai, se há pessoas vendo esse vídeo, estudando, é porque elas Te desejam, Deus. Ajuda-as, Pai, dá entendimento e sabedoria, em nome de Jesus. Amém.